qual é a relação entre a chamada Constituição da Mandioca e a Noite da Agonia. Se você quer entender como esses dois acontecimentos relacionados ao primeiro reinado do Brasil se associam e como um golpe de Estado mudou a história do Brasil, esse vídeo é para você. Nessa aula eu vou te explicar qual foi o papel de Dom Pedro I da Assembleia Constituinte e como a mandioca, um alimento tão popular no Brasil, se tornou o nome de um evento histórico. Para saber tudo sobre esse assunto, assista esse vídeo comigo. Eu sou o professor Bruno Tulux, estou aqui para te ajudar a entender a história. Antes mesmo da Declaração de Independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822, Pedro I, ainda príncipe regente do Brasil, sabia da necessidade de convocar uma Assembleia Constituinte para criar a primeira Constituição do Brasil. E essa convocação aconteceu em 3 de junho de 1822, mas as atividades práticas só passaram a ocorrer após o 7 de setembro. Direcionado por Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão de José Bonifácio, esse projeto constitucional estabelecia que teriam direitos políticos os produtores rurais que possuíssem renda mínima anual correspondente a 150 alqueires de mandioca. Isso para eleitores em primeiro grau. Para eleitores em segundo grau, para cargos provinciais, a necessidade era ainda maior. Era preciso comprovar uma renda mínima de 250 alqueires de mandioca. Já para se tornar candidato, a necessidade era ainda maior: 500 alqueires para deputado e 1000 alqueires de mandioca para senador. Os princípios fundamentais desse texto assumiram uma posição censitária ligada à propriedade rural e que, de certa forma, diminuía consideravelmente os poderes do imperador. E esse texto ainda confirmava e estabelecia a manutenção tanto da escravidão quanto do latifúndio no Brasil. Porém, dois grupos divergiam nesse momento: o Partido Português, que reivindicava poderes absolutos para Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, que buscava a submissão do monarca ao parlamento. E José Bonifácio, ministro do Império, homem de confiança de Dom Pedro I, ficou responsável por conciliar esse conflito de interesses políticos. O texto, influenciado por ideias iluministas, ainda previa a clássica tripartição dos poderes: legislativo, executivo e judiciário, com predominância do legislativo. E por todas essas características, esse texto constitucional, que nem chegou a ser concluído, ficou conhecido como a Constituição da Mandioca, já que era ligado aos interesses do Partido Brasileiro e a favor dos proprietários de terras do Brasil. Mas esse choque de interesses não foi tão bem recebido pelo imperador do Brasil. Em primeiro lugar, por conta do esforço necessário para agradar os dois partidos políticos que disputavam o poder na época, mas principalmente por essa proposta de texto constitucional não atender aos interesses centralizadores e absolutistas de Dom Pedro I. Nesse contexto, José Bonifácio foi demitido de seu posto e a Assembleia Constituinte foi dissolvida. O imperador do Brasil, Dom Pedro I, nesse momento, contava com o apoio do Partido Português e também com o apoio dos militares, que boa parte dos cargos eram ocupados por portugueses. E assim se constituía o primeiro golpe de Estado da política brasileira, marcado pela exclusão política da aristocracia agrária do Brasil. O golpe de Estado aplicado pelo imperador do Brasil ficou conhecido como a Noite da Agonia e aconteceu em 12 de novembro de 1823 e foi determinante para a interrupção da elaboração do primeiro texto constitucional do Brasil e também para o desenvolvimento do primeiro reinado brasileiro. Mas antes de continuar a explicação sobre o que foi a Noite da Agonia, eu tenho um recado para você. Se você for um apaixonado pela história como eu sou, que tal usar uma camiseta que representa aspectos da nossa história? Se você gosta dessa ideia, eu quero te apresentar a Overlord Store, uma loja completa com as camisetas mais legais com eventos históricos acontecidos no Brasil e também no mundo. Lá você vai encontrar, por exemplo, essa camiseta que eu estou usando, que tem um monograma pessoal de Dom Pedro II e também muitas outras. Mas calma que eu ainda tenho um presente para você. Utilizando o cupom de desconto Tulux História, escrito tudo em maiúsculo como está na tela, você pode ter 15% de desconto na compra das suas camisetas históricas. Então assim que acabar esse vídeo, corra no site da Overlord Store e escolha as camisetas mais legais sobre história. Lembrando que comprando uma camiseta utilizando esse cupom,
você me apoia aqui no canal e me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Mas você também pode me apoiar de outras formas, deixando um like, um comentário, divulgando esse vídeo para outras pessoas que também se interessam por esse assunto, já que dessa forma você me ajuda no engajamento desse vídeo. E se essa é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo que eu publico aqui toda semana sobre história. E agora que você já faz parte dessa comunidade histórica, vamos voltar ao conteúdo sobre a Noite da Agonia. E como você já sabe, a primeira Constituição do Brasil que valeu não foi resultado dos esforços de elaboração de um texto constitucional pela Assembleia Constituinte, mas dos interesses particulares do imperador do Brasil. Portanto, a Noite da Agonia, que aconteceu em 12 de novembro de 1823, destituiu o caráter liberal e anti-absolutista da Assembleia Constituinte que elaborava o primeiro texto constitucional do país recém-criado. E o desenvolvimento dessas ações não agradavam o imperador, que tomou as devidas providências e direcionou a elaboração de um novo texto constitucional que garantia seus poderes, com um executivo muito mais forte. E a Noite da Agonia e a dissolução da Assembleia culminaram com alguns dos opositores de Dom Pedro I sendo presos ou exilados. Já sem opositores e com o caminho livre, o imperador liderou o processo de elaboração de uma nova carta constitucional que atendesse e preservasse os seus interesses. E a primeira Constituição do Brasil assume a característica de ter sido outorgada pelo imperador, sendo publicada com celeridade em 25 de março de 1824 e foi marcada pela inclusão do poder moderador. E se você quiser saber mais sobre o que foi o poder moderador, eu vou deixar como sugestão um vídeo que eu já gravei sobre esse tema. Muito obrigado pela sua companhia, eu desejo que você tenha um ótimo estudo e espero encontrar você em outros vídeos aqui no canal. Beleza? Valeu e tchau, tchau!